Sem delonga, quero convidar os irmãos a que abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 3. Nós vamos estar pensando um pouquinho na palavra, meditando, considerando algumas verdades que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração. Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. A minha tradução é NVI. Todos acharam, irmãos? Aleluia. Quem está feliz aqui nessa noite com Jesus? Quem está feliz por estar na casa de Deus? Amém. Glória a Deus, que bom. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta, que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e de seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero enfatizar aqui o verso 4. No entanto, você tem aí em Sardes alguns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, casa de oração, casa onde os teus remidos, aqueles que foram agraciados com a bênção do perdão, da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus, cujo desejo, Senhor, é estar diante de Ti continuamente. E estar aqui, Senhor, sem dúvida nenhuma, é algo de altíssima importância para nossas vidas. Ver os nossos irmãos, contemplar o rosto de cada um, poder, ó Deus, estar perto mesmo, observando, Senhor, todas as restrições, mas nada se compara a estar na tua casa. E agora, Senhor, tua palavra está aberta diante de nossos olhos. Fala conosco, que teu Espírito domine a nossa mente, o nosso coração, que a tua palavra seja recebida por cada um de nós com muito temor, como verdadeiramente ela é, a palavra genuína do Senhor. Abre nosso entendimento, capacita-nos para entender o que tu tens para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, a vida toda nossa, desde que viemos para a igreja,
ao longo de todo esse tempo servindo a Deus, às vezes já até virou um tipo de um chavão, falar que Jesus vem buscar a igreja dele. Não é verdade? E parece que isso se tornou algo muito natural. Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem arrebatar a igreja, Jesus vai voltar e vai levar a igreja. Mas às vezes nós ficamos perguntando, e não são poucas as pessoas que têm dificuldade para entender que igreja é essa que Jesus vem buscar. Que igreja é essa que Jesus vem buscar? E por incrível que pareça, existem pensamentos ridículos de se imaginar que ele vem buscar uma determinada denominação, que é a única certa, que é a única perfeita. Jesus vem buscar a igreja, isso é bíblico. Mas que igreja é essa que Jesus vem buscar? Presbiteriana renovada? Batista? Assembleia? Congregação cristã? Metodista? Católica? Universal? Mundial? Internacional? E tantas outras. Essas e outras tantas denominações que para funcionar precisam se organizar, ter um nome, CNPJ e estatutos, são apenas denominações. A igreja de Cristo não é e nem se limita a uma denominação, mas escute isso aqui agora. A igreja de Cristo não é e não está limitada a nenhuma denominação, mas está distribuída e representada nelas. Não caiamos na tentação de achar que a igreja de Cristo tem um nome, como já disse aqui. Não, mas ela está aqui, ali, lá. Oxalá que aqui nessa noite todos nós façamos parte dessa igreja, que é a igreja de Jesus de fato. Ela está presente nas muitas denominações. As 7 igrejas do Apocalipse, dá para a gente ter uma noção, apesar de muitas pessoas interpretarem essas 7 igrejas de forma diferenciada, né? Achando que Jesus mandou escrever essas 7 igrejas da Ásia, e essas igrejas estariam representando as diversas etapas da igreja na terra, mas a maioria prefere ver aqui a condição das igrejas. Quando estou falando igrejas agora no sentido plural, de denominação, de igreja local, de comunidade, como acabamos de dizer aqui, que a igreja de Cristo não está limitada e não é uma denominação, mas ela está presente através de pessoas redimidas, perdoadas, pessoas transformadas, regeneradas, seladas, sacramentadas com o selo do Espírito Santo, porque são de Jesus essas pessoas. Eu acredito que nós somos, em nome de Jesus. Acho que ninguém está brincando de ser crente aqui, amém? Ninguém está brincando de ser crente. Todos nós estamos entendendo a realidade, a seriedade do que significa ser crente em Cristo Jesus. Todas elas com as suas limitações, imperfeições e deficiências, mas lá estão as pessoas fiéis. Vocês já perceberam isso?
Todas as 7 igrejas recebem mensagens de exortação, mensagens duras, repreensões pesadíssimas. Até a igreja de Filadélfia, que é considerada a igreja perfeita, a igreja padrão, mas ela tinha lá aqueles que se diziam judeus, não eram. Ela não recebe nenhuma repreensão, igreja de Filadélfia. Mas tinha lá pessoas que se diziam ser judeus, mas não eram. E as outras tantas que passaram por duras e severas repreensões. A expressão conheço, que se repete nas 7 igrejas, vamos lerem lá, por exemplo, pegar capítulo 2 e 3 de Apocalipse, todas as 7 igrejas recebem essa expressão. Aliás, são 2 expressões que vão se repetir nas 7 igrejas. Conheço as tuas obras, conheço onde vives, conheço isso, conheço aquilo. E ao vencedor, o que vencer, 7 vezes essas palavras se repetem. Mas eu quero me ater à palavra conheço. Todas elas recebem essa palavra, conheço. E na igreja que nós lemos aqui nessa noite, a de Sardes, está escrito que Jesus conhecia as obras e diz que essa igreja tinha fama de que estava viva, mas estava morta. Conheço as tuas obras e a tua fama de que dizes que estás viva, mas está morta. É usado 7 vezes, uma para cada igreja, resultado de resultado de um rigoroso diagnóstico feito pelo próprio Jesus sobre a situação de cada uma dessas igrejas. Que igreja é essa que Jesus vem buscar? Será que é uma igreja qualquer? Uma denominação? Um movimento qualquer que tenha nome de igreja? Que igreja é essa que Jesus vem buscar? Jesus não vem buscar uma denominação. Jesus vem buscar a igreja dele. Diga comigo. Jesus não vem buscar uma denominação. Ai pastor, e agora? Renovado onde fica? As outras denominações onde fica? Ele não vem buscar uma denominação. Ele vem buscar a igreja dele. Diga assim, Jesus vem buscar a igreja dele. Você é dele? Quem é dele, diga forte, Jesus vem buscar a igreja dele. E eu sou dele. Eu faço parte dessa igreja dele. Aleluia, vamos dar uma salva de palmas para ele. Jesus não vem buscar uma denominação. Jesus vem buscar a igreja dele. Aleluia. A igreja que ele comprou com seu sangue. Ele comprou-nos, é dele. Assim como nós, quando compramos alguma coisa, vamos buscar, vamos receber o que é nosso, pagamos por aquilo, é nosso, é um direito nosso, está documentado. Jesus comprou a cada um de nós, e a Bíblia diz que ele comprou e pagou um preço alto, não foi ouro e nem foi prata, mas foi o seu próprio sangue, louvado seja Deus. Então ele vem buscar essa preciosidade, ele vem buscar essa coisa cara que aos seus olhos é a igreja dele, a noiva do Cordeiro. Ele vem buscar. Ele não vem buscar, seria muita petulância, arrogância, achar que Jesus vem buscar uma determinada denominação. Não. As denominações existem, é necessário para funcionar, ser respeitado, ter suas necessidades supridas perante os governantes, perante as leis do país, mas ela não é a igreja de Cristo.
mas a igreja de Cristo está nela. Louvado seja Deus. Jesus não vem buscar uma denominação, Ele vem buscar a igreja dele. No entanto, você tem aí em Sardes, capítulo 3, verso 4 de Apocalipse, igreja de Sardes. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos. Jesus vem buscar a igreja dele. A igreja dele é formada primeiramente por uma minoria presente nessas denominações. Assustou alguém? No entanto, tens aí em Sardes uns poucos. A ideia que se tem é que a igreja é grande, que a igreja cresceu, que a igreja expandiu, pensando em números. Aliás, se mede muito o valor de uma igreja pelo número de pessoas que compõem a sua membresia, pelo número de frequentadores. E quando nós olhamos para a Bíblia não nos dá o direito de julgar uma igreja pelo tamanho numérico, pelo tamanho da sua membresia. Até porque, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que o caminho é apertado, a porta é estreita. Quando alguém pergunta para Jesus: Senhor, são muitos os que hão de herdar a vida eterna, ou herdar o reino dos céus? Ele diz: porfiai. A palavra porfiai quer dizer esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por eles. Porque apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz aos céus, conduz à vida eterna, e são poucos os que entram por ele. No entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Uns poucos. Eu penso em duas parábolas de Jesus. Uma parábola que é chamada a parábola das redes, que é lançada sobre o mar. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar, e puxando para fora, vem todo tipo de peixe, grandes, pequenos, peixes que servem para serem consumidos e outros não. E o pescador, quando puxa a rede para fora, para a praia, ele vai fazer a escolha, ele vai separar os bons, ele vai pegar aqueles que são bons para ser consumidos ou comercializados, e os outros ele devolve. Assim é o reino dos céus. A igreja é como essa rede que é lançada, convida todos a virem. A igreja tem a responsabilidade de convidar todos para vir para Jesus, aceitar Ele como Salvador, fazer parte da comunidade cristã. Mas só o Espírito Santo tem poder de realizar no coração do homem a transformação e a regeneração. Números muitas vezes não quer dizer muita coisa. Só entrarão nos céus os lavados pelo sangue de Jesus. Nós temos outra parábola de Jesus, quando ele fala do trigo e do joio. A gente se assusta. Por que eu estou falando essa palavra nessa noite, irmãos? Porque às vezes a gente olha para a igreja por essa ótica de ver a igreja contaminada, a igreja cheia de problema, a igreja desvirtuada. E hoje o termo igreja não diz muita coisa mais, escândalos e mais escândalos. E às vezes nós somos levados a pensar: meu Deus, que tipo de igreja o Senhor vai me buscar?
E ainda por cima nós lemos na palavra: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E às vezes a gente começa a pensar: não vai sobrar ninguém. Mas é aos poucos mesmos. E oxalá que você faça parte desses poucos. Oxalá que você que está aqui, que está me ouvindo, faça parte desse grupo pequeno, que era o grupo que fazia parte da igreja fiel de Sardes. No entanto, você tem aí em Sardes, apesar de uma igreja que tinha nome de estar viva, mas estava morta, uma igreja corrompida, uma igreja que estava realmente contaminada pelas coisas erradas, pela doutrina errada, mas os olhos do Senhor, que são como chama de fogo, que conhece não o nosso aparente, conhece não o nosso exterior, mas conhece o nosso interior, conhece a nossa sinceridade, conhece a realidade do que nós somos diante de Deus, conseguiu detectar naquela igreja tão corrompida uns poucos que verdadeiramente fazia parte da igreja dele. Você tem aí em Sardes uns poucos, alguns. Louvado seja Deus. Aleluia. Isso é muito sério para nós pensarmos. Nós não vivemos embalados. Hoje em dia tem pessoas que se empolgam até por tamanho da igreja. Não, se quer você ter fulano da igreja, fulano tal, porque é maior, é mais representável na cidade, e se empolga. Nada disso, irmãos. Jesus não vem buscar números, Jesus vem buscar pessoas. Pessoas regeneradas, comprometidas com Deus, sinceras, que mesmo vivendo numa comunidade, vivendo numa cidade, vivendo um tempo de corrupção, mas sabem quem estão crendo e sabem o porquê que estão servindo a Deus naquele lugar. A igreja de Cristo é formada por minoria. Amém? Diga comigo, eu faço parte dessa minoria. Fiel. Amém? Aconteça o que acontecer, estamos juntos, servindo a Deus. Aleluia. A porta é estreita, caminho apertado. A igreja de Jesus é formada por minoria. Segundo, a igreja de Jesus é composta por pessoas que se mantêm puras, não se contaminam e nem se corrompem, mas vivem em santidade. Diz o versículo: uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, não temos desculpa, e ninguém pode se desculpar dizendo que se deixou corromper porque a maioria era assim, se sujou porque realmente o ambiente era propício a isso. Mas os crentes da igreja de Sardes, apesar de tudo que acontecia ali, a Bíblia diz que eles mantiveram as suas vestimentas brancas, limpas, não se contaminaram. É importante dizer aos irmãos que quando a Bíblia diz de vestes brancas, a Bíblia não está dizendo essa roupa de pano. Sempre que ela se refere a vestimentas brancas, ela está se referindo a nosso estado de pureza, nosso estado de santidade, a nossa integridade, a nossa vida espiritual, nossa vida religiosa, limpa, transparente diante dos olhos de Deus e dos homens também. Sempre que fala de vestimentas manchadas, está falando de sujeira, de imoralidade, contaminação. Por isso que a noiva sempre se veste branco, porque o branco é o sinal da pureza, da virgindade. E a igreja é a noiva de Cristo, e ela é vista na Bíblia como a noiva cujas vestes foram clareadas foram branqueadas no sangue do Cordeiro. No próprio livro do Apocalipse temos essa palavra: Senhor, quem são aqueles? De onde vêm?
Esses são aqueles que vêm de grande tribulação, mas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e entrarão pelas portas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado, toda maldade, toda sujeira, toda imoralidade, toda pecaminosidade que havia em nossas vidas, pela ignorância que vivíamos, por não conhecer a Jesus, mas conhecendo o Evangelho, conhecendo o poder de Jesus, conhecendo a proposta de uma vida nova e eterna. Aleluia, eu e você renunciamos, nos arrependemos dos pecados, renunciamos à vida pregressa, suja e nojenta, e optamos por viver uma vida de santidade, como é santo o noivo da igreja, que é Jesus. Não contaminar as suas vestes, não se deixaram ser levados pela maioria, mas permaneceram com as suas vestimentas limpas e claras diante dos olhos de Jesus. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que mantém sua vida limpa, sua vida pura. Amém, meus irmãos? Não se corromperam, mas se conservam como a moça se conserva pura, se mantém virgem para aquele homem que ela vai se entregar como esposa. É assim que a Bíblia requer da igreja, que a igreja se mantenha pura, que a igreja se mantenha limpa, que a igreja se mantenha virgem, não se corrompendo com o pecado, mas mantendo a sua vida de pureza, de santidade diante do noivo que merece a igreja. Paulo, ele diz assim: eu zelo por vós com zelo de Deus. Olha só, 2 Coríntios capítulo 11, eu zelo por vós com zelo de Deus. É um zelo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, porque eu vos tenho prometido a um homem só. Eu tenho prometido vocês em casamento a um único homem. E quem é esse único homem que eu prometi vocês? Paulo, como grande apóstolo que foi, construtor da igreja, ele tinha esse objetivo de preparar a igreja santa, porque o noivo é santo também. É incoerente pensar em Jesus, um Jesus santo, um Jesus glorioso, um Jesus maravilhoso, majestoso, que virá um dia em glória, e pensar numa igreja toda de qualquer jeito. Eu sempre tenho dito para os irmãos que eu já fiz centenas de casamentos. Eu nunca vi um noivo todo arrumadinho aqui na frente. Aliás, tem alguns que é o único dia que se arruma direito, não é verdade? Fica até meio desajeitado, que nunca colocou um paletó, nunca colocou uma gravata, e às vezes tem que colocar porque é praxe. Mas coloca, se arruma. Fica todo bonitão aqui na frente. E a noiva então? Meu Deus, é incompatível. Um noivo todo bonitão, todo arrumado, a noiva fica horas e horas. Aliás, o noivo se arruma rapidinho, né? É fácil, homem. Mas a mulher está lá na manicure, no salão de beleza, na mulher que faz os arranjos lá, horas e horas e horas, ainda chega atrasada a bendita. Mas quando as portas se abrem, a cortina abre lá, quem é que vê? Meu Deus, a linda noiva, a linda namorada, a linda noiva, a linda esposa que vem para ele. No livro de Apocalipse, na visão de João, ele disse: a noiva que vem ataviada, enfeitada para o noivo. Aleluia. Não é um enfeite de beleza exterior, mas é um enfeite da beleza interior, da pureza de coração, de alma, de espírito. Uma vida pura, digna daquele que verdadeiramente nos comprou, que é Jesus. Mantenhamos nossas vestimentas espirituais limpas.
porque esta é a igreja que Ele vem buscar. Amém? Nós vivemos um tempo que a palavra santidade, pureza, está sendo desprezado. Há muita gente achando que pode ser crente de qualquer jeito. Não. As exigências bíblicas continuam. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação. Santificação é a separação do pecado. Temos que separar a sujeira, correr dela, nos afastarmos dela. De lá nós viemos, mas fomos lavados, e é nossa, minha e sua responsabilidade permanecermos limpos, porque Jesus já nos lavou pelo seu sangue. Amém, meus irmãos? Por último, a igreja que Jesus vem buscar é uma igreja formada por pessoas que andam com Ele. Diga comigo: a igreja que Jesus vem buscar, a igreja formada por pessoas que andam com Ele. Faça assim comigo, ó. Andar. Olha só. Eles andarão comigo, vestido de branco. Andarão comigo vestido de branco, porque eu sou santo, eles também são santos. E para andar comigo, precisam ser santos também, amém? Andarão comigo. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andarão comigo. O que significa andar com Deus? Andar com Jesus. É o que nós estamos fazendo, mês após mês, anos após anos, perseverando, vivendo com Ele, para Ele, vivendo sobre a sua proteção, sua ajuda, sua guarda, sobre a sua orientação. Andando com Ele significa viver ao lado dEle, viver fazendo as coisas de acordo à vontade dEle, viver em comunhão, viver em perfeito relacionamento. Isso é andar. Não significa apenas dar passos, mas significa manter uma vida de comunhão e relacionamento. Uma esposa e um esposo não vivem 24 horas caminhando juntos, no sentido literal, mas eles andam juntos, porque comungam da mesma ideia, vivem a mesma realidade, se amam, se dão um ao outro, respeitam-se um ao outro, vivem de maneira coerente as suas ideias, seus pensamentos, são unânimes no que pensam e querem. A igreja não pode ser composta de crentes que não aceita isso, não aceita aquilo, não topa isso, não topa aquilo outro, lê a Bíblia, mas não concorda, não vive o que a Bíblia ensina. Nós andamos com Jesus quando nós obedecemos a sua palavra. Nós andamos com Ele quando nós vivemos a vontade dEle. Andamos com Ele porque nós estamos em pleno acordo. Aleluia. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Andar com Jesus significa andar de acordo à vontade dEle. Viver conforme Ele quer que nós vivamos, caminharmos com Ele, vivemos com Ele, estarmos juntos com Ele. Andarão comigo em total obediência à sua santa e bendita palavra. A noiva de Jesus, a igreja que Ele vem buscar, é uma igreja formada por minoria, uma igreja formada e composta por pessoas que mantêm sua vida pura, suas vidas puras, e é formada por pessoas que andam de forma coerente com a vontade dEle. Andam sobre a sua sombra, caminham juntos, não há contradição, não há rebeldia,
não há desobediência, mas andamos juntos. Isso é discípulo, andar junto com o mestre. Você faz parte dessa igreja? Você está andando de acordo com a vontade de Deus? Você é aquele tipo de crente que anda divergindo? Não concordo, não sinto de fazer isso. Não tem isso, não sinto. Sentindo ou não sentindo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, nós vamos andando com Ele. Algumas coisas eu entendo, outras não entendo, mas eu vou levando. Aleluia. Eu sei que eu estou seguindo alguém que está indo no caminho certo. Eu sei que eu estou seguindo alguém que é o caminho. Aleluia. Você faz parte dessa igreja? A igreja da minoria? A igreja de pessoas que procuram viver uma vida de santidade, detesta o pecado, detesta as coisas erradas. É isso? Você faz parte dessa igreja? Você vive assim? E você vive de forma coerente com a vontade de Deus? Parabéns. Vamos continuar, porque Ele vem buscar essa igreja.